casa da vovó. Eu nasci em 1986 e naquela época as casas ainda cheiravam a madeira velha e café coado no pano. Hoje, dezembro de 2025, estou de volta à casa da minha avó, aquele sobrado simples no interior de São Paulo. Ela acabou de sair de uma cirurgia delicada no intestino e tem medo de ficar sozinha à noite. Então eu vim fazer companhia por uns dias. Durante o dia, tudo é rotina. Ajudo com os remédios, faço mingau, conversamos sobre novelas antigas. Mas à noite, a casa range, o relógio de parede marca as horas com batidas pesadas e o silêncio fica tão denso que dá para ouvir o próprio coração. Na terceira noite, eu já estava afundando no sono quando, de repente, uma voz bem perto do meu ouvido sussurrou meu nome. Tiago! Era a voz da minha avó, rouca, frágil, exatamente como quando ela me chama para tomar café. Abri os olhos no escuro, o quarto iluminado só pelo reflexo fraco da rua. Ninguém. O corredor vazio, a porta do quarto dela fechada. Meu corpo inteiro arrepiou. A voz tinha sido tão real, tão próxima, que senti até o hálito morno no pescoço. Vovó? Chamei baixinho. Silêncio absoluto. Voltei a deitar, coração disparado, pensando que talvez fosse sonho, mas eu sabia que não era. O Natal passado. No Natal anterior, eu estava sozinho na minha casa na praia. Minha esposa atual, Mayumi, tinha viajado para ver a família no Japão. Eu lavava a louça da ceia da noite anterior, água quente escorrendo pelas mãos, rádio tocando baixo. De repente, ouvi claramente uma voz feminina me chamar. Tiago. Era a voz da Ana, minha ex-namorada dos tempos de faculdade. Havíamos nos separado há mais de 10 anos, cada um seguiu sua vida, casamentos diferentes, zero contato. Só notícias esporádicas por amigos em comum. Achei que fosse alucinação de fim de ano, memória solta. Até respondi em voz alta, brincando. Oi, Ana, tá sumida, hein? Ninguém respondeu, claro. No dia seguinte, Mayumi voltou mais cedo trazendo peixes frescos para o almoço de Ano Novo. Enquanto arrumávamos a cozinha, ela me olhou séria e disse: Tiago, tenho uma notícia triste. Contou que Ana havia falecido no dia 25 de dezembro, pela manhã, complicação inesperada após uma cirurgia de emergência no intestino, doença de Crohn avançada que ninguém sabia. O mundo parou. Contei a ela sobre a voz que ouvi exatamente na mesma manhã. Ficamos os dois em silêncio, pele arrepiada, olhando um para o outro sem saber o que dizer. A conexão. Volto ao presente, deitado na casa da vovó. Depois daquela primeira voz no ouvido, comecei a prestar atenção em cada rangido, cada sombra. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Tiago. Mais fraco, quase um pedido de ajuda. Levantei correndo, acendi todas as luzes, fui até o quarto dela. Ela dormia tranquilamente, respiração ritmada. Foi aí que a ficha caiu. As duas pessoas que mais precisaram de ajuda em momentos de cirurgia no intestino, ambas me chamaram exatamente na hora em que mais precisavam. A avó ainda está viva, lutando. Ana já se foi. Na última noite, antes de eu voltar para casa, aconteceu pela terceira vez. A voz dela, bem perto. Tiago, obrigada por vir. Dessa vez não foi susto, foi paz. Acendi a luz do abajur, olhei para o vazio do quarto e respondi baixinho. Sempre vou estar aqui, vovó. Talvez algumas vozes não precisem de corpo para chegar até nós. Talvez o amor, o medo ou o agradecimento sejam fortes o suficiente para atravessar o véu entre aqui e lá. Eu, que sempre fui cético, hoje carrego essas duas histórias no peito como prova de que nem tudo se explica. A infância e as primeiras sombras. Lembro-me de quando era criança, lá pelos anos 90.
Morava numa casa simples, de tijolo aparente no subúrbio. O quintal cheirava a terra molhada depois da chuva, e o vento batia nas janelas de madeira rangente. Desde muito pequeno eu via pessoas que não pertenciam ao meu tempo. Elas surgiam no canto do olho, mulheres com vestidos longos de gola alta, homens de chapéu coco e paletó xadrez, cabelos penteados com brilhantina. Passavam devagar, como se caminhassem num filme mudo, e desapareciam quando eu virava a cabeça. Nunca falavam, nunca olhavam diretamente, mas eu sentia o peso do olhar delas nas costas. Minha mãe dizia que era imaginação de criança. Eu sabia que não era. O Homem de Preto. O medo de verdade chegou quando eu já era adulto, casado, morando na primeira casa com minha esposa. Era 2013, 2014. Comecei a ver ele, um homem alto, todo de preto, sobretudo longo, calça preta, camisa preta, chapéu fedora abaixado de tal forma que eu nunca vi o rosto. Só a sombra onde deveria ver olhos. Ele aparecia do lado de fora da janela do quarto, imóvel, às 2, 3 da manhã. Ficava lá, de pé, como uma estátua. Quando eu acendia a luz, sumia. Mas voltava na noite seguinte. Mudamos de casa em 2016 para um apartamento no centro. Incrédulo, ele mudou comigo. Aparecia no corredor do prédio, no elevador vazio, na escada de emergência. 3 anos e meio assim. Eu acordava suado, coração disparado, e lá estava a silhueta preta no canto do quarto. Minha esposa nunca viu. Dizia que eu estava estressado. Eu sabia que não estava louco. A noite do lençol e o silêncio que observa. Há poucos meses, já separado, voltei de um encontro com minha ex por volta das 3 da manhã. Cansado. Fiz o ritual de sempre, banho quente, escovar os dentes, ouvindo o silêncio da casa, vestir o pijama velho, deitar. Peguei o lençol com cuidado, cobri o corpo inteiro, odeio frio nos pés, e esperei o sono chegar. Acordei às 6 horas com um arrepio. Estava gelado, o lençol não estava sobre mim. Procurei no chão, embaixo da cama, nada. Pensei que tinha chutado durante a noite. Levantei, fui ao banheiro, voltei para arrumar a cama e o lençol estava lá, perfeitamente dobrado, colocado debaixo do travesseiro, como se alguém tivesse feito a cama enquanto eu dormia. Eu moro sozinho, tranco a porta, não tem cópia da chave com ninguém. Desde então, o Homem de Preto sumiu. Faz quase um ano que não o vejo, mas a sensação permanece. Quando acho que estou sozinho em casa, nunca estou. Sinto o ar mais pesado em certos cantos. Ouço passos leves que param quando eu paro. Vejo sombras que se movem um segundo depois de eu piscar. Eu sigo na certeza de que nada pode me tocar. Rezo todas as noites, coloco sal nos cantos, acendo vela, mas sei, no fundo, que estou sendo observado. Sempre fui, desde criança, e talvez sempre serei. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem, embora eu preferisse esquecer. Eu, Tiago, nunca fui de acreditar em histórias de fantasma, assombração, nada disso. Mas aquela noite mudou algo dentro de mim que nem o tempo apagou. A visita. Minha mãe de criação, aquela que me carregou no colo desde bebê, insistiu que eu devia passar um dia com a biológica. Você tem 5 irmãos por parte dela, Tiago, não custa nada. Eu não queria. Nossa relação sempre foi um novelo de nós que ninguém desata. Descobri coisas que não devia. Ela descobriu que eu sabia e ficou esse silêncio pesado entre nós. Mesmo assim, fui. Cheguei lá no fim da tarde, o sol já se escondendo atrás das casas geminadas do bairro. Meus irmãos correram para me abraçar, gritando "Maninho!". Aquilo aqueceu um pouco o peito. Brincamos no quintal, comemos jambo direto do pé, rimos alto. Minha mãe biológica até sorriu de verdade 1 ou 2 vezes. Por algumas horas, pareceu que tudo podia ser normal.
A noite. A noite caiu rápida. Coloquei os irmãos menores na cama, um por um. O último foi o Henrique, o caçula. Minha mãe tinha avisado que ele andava tendo pesadelos terríveis, acordava gritando. Ela precisava dar um pulo na vizinha, só 2 minutos. Fiquei com ele. O quarto estava escuro, só a luz fraca do corredor entrando pela fresta da porta. Deitei ao lado dele, passei a mão na cabeça cacheada. De repente ele virou o rostinho para mim e perguntou com a voz mais calma do mundo: "Você já comeu o jambo?" Respondi que ainda não, que levaria amanhã. Ele ficou me olhando fixamente, depois abaixou a cabeça. "Que foi?" perguntei. "Ali, ó, dá para ver ele." Apontou para o canto do teto onde a sombra era mais densa. Meu corpo inteiro gelou. Senti um aperto no peito que nunca senti igual. Tentei rir, disse que não tinha nada, que era só sombra. "Ele visita toda noite." Henrique continuou sem piscar, olhando exatamente para o mesmo ponto escuro. Levantei num salto, acendi a luz. Nada. Teto limpo, paredes brancas, só o ventilador girando devagar. Ele sorriu de repente, um sorriso largo de criança. "Tá brincando comigo, né, pestinha?" "É, mano, só te assustando." Dei boa noite rápido, saí do quarto com as pernas bambas. Fui pra cozinha, fingir pegar água. Esperei minha mãe voltar. Quando finalmente deitei no sofá da sala, não consegui fechar os olhos. Ficava olhando para os cantos do teto, para o encontro das paredes. Juro, por um segundo, achei que vi um movimento. Um escurecer que não era sombra comum. O depois. Voltei para casa no dia seguinte cedo. Abracei meus irmãos, beijei a testa do Henrique, que agia como se nada tivesse acontecido. Nunca contei para ninguém o que senti naquela noite, nem para minha mãe de criação, nem para os amigos. Mas até hoje, quase 40 anos depois, quando vou dormir, meu olhar sobe automaticamente para os cantos do teto do quarto. É involuntário. Às vezes, no silêncio da madrugada, sinto que tem algo me observando de volta. Henrique cresceu, virou adolescente, nunca mais tocou no assunto. Perguntei uma vez, de leve. Ele riu e disse que nem lembrava. Eu lembro. E toda vez que apago a luz, ainda procuro ele no escuro.
Se essas histórias te deixaram arrepiado ou pensando, deixa o like para ajudar o canal. Comenta aqui embaixo qual parte te deu mais medo, ou se você já viveu algo parecido. Compartilha com aquele amigo que morre de medo do escuro e inscreva-se com o sininho ativado para não perder os próximos relatos reais. A escuridão agradece a companhia.